Hoje é terceiro sábado do mês e, como vocês sabem, é o sábado de mordomia cristã. E nós temos então feito uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Para essa manhã, eu separei a parábola dos talentos. É uma parábola muito especial, que apresenta que a vida cristã é uma vida de prestação de contas. Se você é uma pessoa que não gosta de prestar contas, eu quero lembrá-lo que não existe vida cristã sem prestação de contas. Essa é a verdade central da parábola dos talentos. O texto bíblico para o estudo da parábola está em Mateus, o capítulo 25, os versículos 14 em diante. Eu quero então convidá-los para essa leitura. Mateus, o capítulo 25, versículos 14 a 30, que nos diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, ele entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando-se por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e que ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, o receberia com juros. E o que é meu? Tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola ela faz parte de um conjunto de parábolas aí do capítulo 25, onde fala da importância da vigilância e do comprometimento com as verdades. A parábola das 10 virgens será a 7ª dessa série de 7 mensagens de parábolas, que tem uma mensagem especial. Mas a de hoje, o que eu quero destacar é a figura do Senhor da parábola. Esse Senhor, ele chama os seus servos e cada um deles recebe pelo menos 1 talento. Ninguém saiu de mãos abanando, nem sem ter o que fazer. Esse Senhor da parábola, generoso, que confiou esse dinheiro na mão dos seus servos, o dinheiro era dele e ele deu aos seus servos para que eles negociassem,
representa o nosso Senhor Deus, que nos deu o que não tínhamos direito à vida, não tínhamos direito à salvação, não tínhamos direito à felicidade. Ele nos deu esses bens. Deus não só nos salvou, Deus confiou em nossas mãos recursos, assim como esse dono fez nessa parábola. Claro que um deu 5, outro 2, outro 1. Ele os conhecia. Deus é quem nos dá os dons e talentos. E quando Deus nos dá os talentos e os dons diversos, recursos financeiros, de saúde, intelectuais, tantos outros, Deus tem objetivo em vista um propósito especial: a formação do nosso caráter. Às vezes, algumas pessoas, talvez no calor da emoção, ao estar diante de ou presente num funeral, dizem assim: dessa vida, quando se morre, não se leva nada. Eu quero que você saiba, se você já não sabe, que isso é uma grande mentira. Quando se morre dessa vida, se leva uma coisa, mas só se leva uma coisa, só se leva um bem dessa vida, e este bem é o caráter formado para o céu. Se formarmos o caráter para o céu, para lá iremos. Senão, o céu não será o nosso lugar de eternidade. Então Deus nos dá os bens e os recursos com o objetivo de desenvolver em mim e você um caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Esses servos, então, recebem os seus talentos tendo em vista um ponto: a capacidade. Como o Senhor conhecia cada servo individualmente, ele sabia quem teria capacidade de 5, de 2 e de 1. Quando se fala de distribuir bens, recursos e talentos, dons espirituais, nós entendemos que é uma decisão, em grande parte, também que depende da soberania de Deus. Porque lá em 1 Coríntios 12, verso 11, diz que a distribuição de bens, de faculdades intelectuais, recursos, entre outras riquezas que Deus dá a mim e a você, está a sua soberania de dizer: eu vou dar a esse ou não vou dar àquele. A distribuição de dons e recursos é conforme apraz a vontade de Deus, mas também tem em vista a capacidade. Esses servos, então, recebem esses dons. E uma pergunta para mim que talvez seria a mais importante da história é a seguinte: o que mais importa não é o quanto de dons que você acha que tem. O que mais importa não é o quanto de talentos que eu acho que eu possuo, ou que você de fato talvez possua e eu também. Essa não é a mais importante pergunta a ser feita. A pergunta é: os dons que Deus tem colocado em suas mãos, os recursos financeiros, recursos intelectuais, entre outros recursos, o que você tem feito com eles? Se pouco ou muito, o que você tem feito, o que você recebeu? A importante pergunta dessa parábola não é quanto recebi, mas o que faço com o que recebi. Deus tem nos confiado riquezas e Ele espera de nós o máximo que podemos fazer. Lá em Eclesiastes 9:10, há um princípio que eu acredito que precisa valer para tudo o que eu e você fazemos. Tudo quanto, pois, vier a sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Não creio que Deus seja um Deus exigente. Eu não o vejo assim. Mas Deus também não é um Deus negligente, porque isso é ser irresponsável. Deus espera que tudo que coloca nas minhas mãos, Ele espera que eu faça o melhor que eu puder fazer. Nada mais do que o máximo Ele quer, porque Ele não quer que eu me esgote, que eu me sinta sobrecarregado. Deus não quer isso de mim. Se eu e você estivermos sobrecarregados ou adoecendo diante do que estamos fazendo, então tem alguma coisa errada com a minha compreensão ou com a execução do que Deus me deu para fazer. Deus quer o máximo não vai me sobrecarregar, não vai me fazer mal, só que Deus também não aceita o mínimo.
Ah, é para Deus, eu faço de qualquer jeito. Então não é para Deus. Ah, é voluntário, eu faço como eu quiser. Então não é para Deus que está fazendo. O que é para Deus, Deus exige o máximo. O incrível é que Deus, quando Ele me dá algo para fazer, Ele nunca vai me comparar a ninguém também. Ele não vai me comparar com outro pastor. Ele não vai comparar você com outro casal, com outra mulher, com outro homem. Não, não. Ele quer que eu me compare a mim mesmo. Como eu desenvolver? Como eu tenho crescido? Como eu tenho melhorado em meu crescimento, em minha relação, em meu desenvolvimento? Por isso que na parábola e no reino de Deus não é para haver comparações. Pessoas pobres de espírito é que ficam comparando as outras pessoas. Talvez porque elas não têm o valor próprio necessário, não se vejam dessa forma. Então, pessoas que são mais seguras de si mesmas, elas não vivem a comparar os filhos, não vivem a comparar as pessoas, porque elas sabem que cada pessoa é um ser incomparável. E Deus, então, Ele conhece de cada um de nós os nossos limites. É claro que Deus também quer que eu seja uma pessoa inteligente e eu conheça meus limites. É muito triste quando um homem, quando uma mulher, ela não conhece seus próprios limites. Eu preciso estabelecer para as pessoas e deixar claro quais são meus limites. Não preciso necessariamente explicar tudo o que eu faço ou deixo de fazer, mas eu preciso estabelecer limites claros para meu tempo de repouso, cuidar da minha saúde, cuidar da minha devoção, meu trabalho, e entre outros pontos. Você, na sua relação conjugal, relação do trabalho, relação com a igreja, você estabelece limites? Você conhece seus limites? Deus, por conhecer meus limites, Ele me espera que eu faça conforme minha capacidade. Agora, se você não conhece seus limites e você vai além dos seus limites, essa não é uma culpa de Deus. É que talvez você precisa conhecer melhor a si mesmo, porque Deus já nos conhece e já deu o limite necessário. E incrível que Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele sabe que quanto mais eu uso o que Ele me deu, os seus recursos, mais eu desenvolvo, mais eu recebo. Por outro lado, quando eu tenho uma habilidade, um recurso, um dom, uma faculdade, e eu não uso esse dom, eu vou ficando fraco. É como um músculo. O intelecto, a mente, é como um músculo. Não me esforço, não me empenho, ele atrofia, enfraquece, perde-se. Mas ao que mais lhe tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem interesse, não quer se esforçar, até o que tem, acabará perdendo, ou lhe será tirado, porque você mesmo não aproveitou. No verso 18, dentre os 3 que receberam seus talentos, um decidiu que iria enterrar. Essa foi uma atitude muito lamentável, porque, para começar, o dinheiro não era dele. O dinheiro era do Senhor, que deu a ele. Ele é chamado, no versículo 30, de um servo infiel, e é chamado de um servo inútil. É curioso que, quando fala nessa parábola de fidelidade e de infidelidade, não está falando de uma criatura que roubou do Senhor dinheiro. Não, ele não rouba o dinheiro, porque ele devolve para o Senhor. Também essa parábola não chama de infiel aquele que perdeu o dinheiro. Não, ele não perdeu o dinheiro. Ele guardou, ele escondeu, ele conservou. Veja que para Deus o conceito de fidelidade transcende em muito o conceito de fidelidade para muitas pessoas. Fidelidade para Deus não é só eu receber e guardar, não. Fidelidade para Deus é eu receber e eu compartilhar e eu multiplicar. Não é fiel a Deus simplesmente vir a cultos e receber mais e mais mensagens. Isso não é ser fiel para Deus ainda. Não é ser fiel a Deus simplesmente ir para congressos, treinamentos e mais treinamentos, quase ter um infarto intelectual. Isso não é fidelidade ainda. Fidelidade a Deus é ir além de guardar o que sei. É compartilhar, é multiplicar o que eu recebi. É esse o ponto que a parábola critica, que a parábola apresenta. Ele é infiel não porque perdeu, não porque roubou. Simplesmente não, infelizmente, né? E seriamente, porque não desenvolveu. Eu lhe pergunto, você tem aproveitado as suas oportunidades no trabalho, na escola,
as habilidades que Deus tem lhe dado de maneira tão graciosa, recursos que Deus tem colocado em suas mãos, você tem sido fiel na aplicação, no desenvolvimento, tem se esforçado para estudar mais, crescer no seu trabalho, desenvolver-se na sua carreira, tem se empenhado em ser o melhor profissional possível. É isso que é fidelidade. É ser o melhor cristão possível, o melhor pai possível, melhor mãe, melhor filho e assim por diante. No verso 19, finalmente chega a prestação de contas. Cada um é chamado para prestar contas. Sabe, diante de Deus não conta números de anos de batizado. Diante do tribunal de Deus não vai contar se eu era pastor, se eu não era. Diante do tribunal de Deus, todo rico e pobre serão réus. Todos serão réus. E o fato é que ninguém vai escapar desse juízo final. Porque lá em 2 Coríntios 5:10, diz assim que por que importa que todos nós compareçamos ao final diante do tribunal de Cristo para prestar contas por tudo aquilo que fizemos por meio deste corpo. Tudo o que fizemos, prestaremos conta. E isso eu já acho que é um grande desafio. E creio que só pela misericórdia de Deus é que teremos um veredito a nosso favor. Porque nós confiamos inteiramente na graça maravilhosa de Jesus Cristo. Porque pela quantidade de coisa errada que eu já fiz e que você já fez, se a gente fosse pensar nisso que a gente fez, a gente já estava perdido. Mas se você quiser, eu vou piorar mais a sua situação e a minha ainda. Quando você encontra a parábola que vem logo a seguir, que é a parábola do grande julgamento, lá em Mateus 25:45, as pessoas perdidas ou condenadas ali, não foi pelo que eles fizeram de errado por meio do corpo. Se você prestar bem atenção, as pessoas condenadas foram condenadas porque deixaram de visitar, deixaram de dar roupa, deixaram de dar comida. Em outras palavras, elas são condenadas pelo que deixaram de fazer por meio deste corpo. Interessante que em Coríntios, fala que Deus julgará o que nós fizemos. Só que em Mateus lembra que é o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer. O pecado ativo de 1 João, aquele que transgride a lei e peca, é julgado. Mas o pecado passivo de Tiago 4,17, o que deixa de fazer, nisso está pecando, também é julgado. E para ser sincero, eu tenho mais preocupação com esse segundo tipo de pecado. Digo, meu Deus, será que hoje eu desperdicei uma oportunidade de falar do Senhor? Será que hoje eu desperdicei a oportunidade de ser um homem um pouco mais calmo? Será que hoje eu desperdicei a oportunidade de ser uma pessoa mais equilibrada, mais sensata? Não sei. Eu me pergunto, imagino que você se pergunta também. Deus, Ele quer que confessemos os pecados ativos, mas não esqueçamos dos pecados passivos. Mas eu louvo a Deus porque para todo tipo de pecado, temos a graça de Cristo que está acima de todas as coisas. E se confessarmos nossos pecados lembrados e confessar os esquecidos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus não vai exigir nada que já não tenha me dado. Fica tranquilo, Ele só vai exigir o que Ele te deu. Há uma recompensa que Deus separou para mim e para você. E a recompensa é tripla. Quando o primeiro servo que multiplicou 5, o outro também que multiplicou 2, eles chegam e recebem 3 bênçãos. Primeiro recebe do Senhor um elogio. Muito bem, servo bom e fiel. Irmãos, eu trocaria o elogio de toda a minha vida por esse único elogio da boca de Deus na porta do céu. E você não? Eu também. É óbvio. Não haverá alegria maior, não haverá um prazer maior na minha vida ou na sua vida quando você chegar na porta da Nova Jerusalém, Jesus olhar para você e dizer assim, olha, você foi fiel. Parabéns, servo bom e fiel. Irmãos, não haverá nenhuma emoção mais incrível, mais poderosa do que essa. Mas há uma segunda bênção ainda. Diz que o dono diz assim para ele, já que você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você foi fiel nesse pouquinho aqui? Nesse pinguinho de aninhos aqui, 90, 100 anos? Você foi fiel em um pinguinho de dinheiro que eu te dei?
Você foi fiel nesse pinguinho de talentos que eu te dei? Pois é. Você agora tem talentos, você agora tem a eternidade, você tem agora bens muito mais superiores. Na verdade, aquilo que eu vivi aqui vai ser um reflexo da minha vida na eternidade. Se eu vivi uma vida com Deus e fidelidade com Ele, a eternidade com Cristo é o meu lugar. Mas se eu vivi uma vida aqui separada dEle, independente, em rebelião contra Ele, a eternidade no céu certamente não será o meu lugar. E a terceira parte da bênção é que ele diz o seguinte: já que você foi fiel no pouco, sobre muito você foi colocado, entra para o gozo do teu Senhor. Entra para ser feliz comigo. Vamos ficar juntos agora. Vamos viver juntos para sempre. A intimidade com o Senhor é o maior privilégio nessa vida. A intimidade com Deus será o maior privilégio de todo ser humano por toda a eternidade. Essas são as bênçãos que Deus separou para mim e para você. O que seremos na eternidade apenas será uma continuidade do que nós fomos aqui. E o último verso. É uma pena que aos olhos daquele servo infiel, o Senhor ele era exigente, era severo, era duro. Que pena. Talvez seja porque aquele servo não prestou atenção, que o problema não estava com o seu Senhor. O problema, na verdade, sabe com quem estava? Com ele. Porque ele era um servo mau e negligente. Às vezes, quando as pessoas te chamam de alguns adjetivos que você não gosta, talvez você ache você muito difícil, exigente, cobra demais. Tenha um pouco de paciência. Talvez sejam pessoas negligentes, desorganizadas. Quando as pessoas acham que guardar o sábado é exigência demais, é porque ele não prestou atenção. Que Deus deu ele 7 dias para ele organizar. Quando alguém acha que devolver o dízimo para Deus é uma exigência muito pesada, talvez seja porque ele não parou para pensar que na cruz do Calvário Deus deu tudo por ele. Talvez, não é que Deus seja exigente, não é que Deus seja severo, porque ele não é. Ele não é exigente. Ele é amor, ele é generoso. Só que Deus é tão generoso quanto justo. E para ser justo, ele precisa que você e eu prestemos contas a ele. O servo, infelizmente, perdeu o privilégio, porque a visão que ele tinha do Senhor era uma visão equivocada. Como é que você vê Deus? Um pai bondoso, compassivo, misericordioso, um irmão presente, um amigo constante. Eu preciso ver Deus assim. Você precisa ver Deus assim, porque Ele é assim, e muito mais do que isso. A maneira como eu vejo a Deus acaba alterando o que eu faço para Ele. Aí eu passo a fazer as coisas porque eu amo, não porque eu o temo. Eu passo a vir para a igreja porque eu gosto de estar com Ele e com meus irmãos, não porque eu tenho que vir, senão eu vou para o inferno. Eu passo a devolver o dízimo, não porque eu estou roubando a Deus, mas porque Ele é o meu grande provedor. Eu passo a pregar o evangelho, não porque eu não quero ser condenado, não, mas é porque eu sei que falar de Cristo é um privilégio que Ele me dá de servi-lo. E eu posso aliviar a angústia e o desespero de alguém. Então, a motivação muda quando eu vejo em Deus um Deus de amor. Esse servo, infelizmente, teve uma visão equivocada do seu Senhor. Mas a visão de um servo não define quem é o seu Senhor. Os servos que não trabalharam para Deus, eles serão condenados da mesma forma que aqueles que fizeram atos perversos. Da mesma forma que o bandido marginal fez atrocidade e não se arrependeu. Da mesma forma aqueles que receberam dons, habilidades e talentos que não multiplicaram, serão condenadas diante do mesmo código de conduta. A mesma lei de Deus que é para um, é para o outro. E quando se fala de juízo de Deus, a balança de Deus, a religião sabe quanto pesa? Mesmo a verdadeira, religião em si não pesa absolutamente nada. Mas a prática da palavra de Deus, um caráter formado para o céu, é isso que é de grande valor aos olhos de Deus. Claro que estar aqui na igreja de Deus, ter a religião verdadeira que nós cremos, que nós temos e somos, é muito importante. Religião se aprende na igreja. Cristianismo se treina e se aprende em casa. Religião, ensino religioso se aprende aqui. Mas viver com Cristo se vive na rua, fora daqui. E aqui também. Eu queria concluir dizendo o seguinte. Esse verso de Apocalipse. Ser fiel até a morte. E receberemos o dom mais precioso que não merecíamos. A coroa da vida. A coroa da justiça. Que Deus já preparou
para mim e para você. Eu creio que no juízo final, pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, todos seremos condenados. Mas também eu creio que aquele que se apegar aos méritos de Cristo, aquele que confiar na graça de Jesus e que buscar hoje viver cada vez melhor do que foi ontem, se eu e você cada dia buscarmos reconhecer e aplicar cada vez mais o que Ele coloca em nossas mãos, eu creio que a graça de Cristo, a misericórdia de Deus, nos livrará da condenação final. E juntos poderemos viver para sempre com Jesus, porque com Ele já vivemos desde agora. Que nós usemos cada oportunidade, cada bênção que Deus nos deu, conforme a capacidade que cada um tem, dentro das circunstâncias que cada um vive, para fazer o seu melhor para Deus. E que ao Ele voltar nos nuvens dos céus, no dia do acerto de contas, eu possa prestar contas, e você também da sua fidelidade, e não sejamos achados em falta. Que Jesus nos cubra e complete tudo o de muito incompleto que há na minha vida e na sua vida também. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Senhor e Pai, muito obrigado porque o Senhor não apenas nos salvou, mas o Senhor confia na gente. E nós sabemos que o Senhor nunca vai exigir nada de nós que já não nos tenha dado. Obrigado pela vida, pela família, pelos irmãos, pelos amigos, pelos recursos financeiros. Obrigado pelas habilidades que o Senhor nos deu. Algumas que nascemos com elas, já outros que herdamos durante a vida. Que possamos fazer o melhor possível para desenvolvermos um caráter cada vez mais semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Eu sei que ainda estou muito longe. Eu sei que nós estamos ainda bem distantes da medida, da altura, da estatura de Cristo. Mas queremos que o Senhor nos ajude a crescermos um pouquinho mais nesse dia, na nossa fidelidade para contigo, para que um dia, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, possamos ouvir da tua boca: bem-estar, parabéns, bem-aventurados meus servos bons e fiéis. Vocês foram fiéis no tão pouquinho, então sobre o muito agora vocês serão colocados. Entrem, participem da grande festa que preparei para vocês. Que um dia nossos ouvidos um dia desfrutem desse elogio e dessas graças. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando sempre.